paz e alma para todas as pessoas que estão me assistindo agora. Meninos e meninas, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu vou falar um pouco, depois eu vou ler e vocês me acompanham na tela, porque eu vou ler Ezequiel 34, porque eu vou falar hoje sobre o único bom pastor. E é muito importante você ver e escutar bem esse vídeo, porque esse vídeo vai ser uma bênção para você. Porque aqui dentro da palavra, vou mostrar para vocês o único bom pastor. Passe esse vídeo para frente. Senta e para o que você está fazendo. Porque você tem que prestar muita atenção. Porque muitas pessoas no mundo não sabem quem é um bom pastor. E também não sabem aonde vão tirar a base desse bom pastor dentro das escrituras. Eu vou te mostrar isso hoje com cuidado. Então, vou ler daqui a pouco. Aí mais para frente eu vou explicar mais coisas detalhadamente sobre o significado de cada coisa que o Emmanuel nos explicou lá em João 10, falando sobre o bom pastor. Aí no final eu vou chegar com uma conclusão, tá bom? Tenha paciência, pega a sua Bíblia, deixa de ser preguiçoso, lê, medita, examinai as escrituras. Para isso nós vamos para Ezequiel, escrituras, e vamos aprender quem é o único bom pastor. Me acompanhe e vamos ler. Ezequiel 34, versículo 1. Então vamos ler aqui com cuidado. Ezequiel 34, versículo 1. Então veio a mim esta palavra de Yahweh, o filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores os seguintes termos: assim diz Yahweh, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores de Israel, que só cuide de si mesmo. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a colhada e vós vestis de lã, e ainda matais os menores e mais robustos animais, mas desprezeis o cuidado do rebanho. Vamos pular um pouquinho aqui para o versículo 7. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, afirma Yahweh, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e servem de comida aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não se preocupem em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois prefere dar mais atenção a si mesmo do que ministrar o devido cuidado pastoral ao rebanho. Vou lá só mais um tiquinho aqui. Vou para o versículo 10. Assim diz o Eterno, Deus. Eis que posiciono-me contra esses pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandone a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimento só a si mesmo. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhe sirva mais de comida. Porque assim declara Yahweh, o soberano Deus, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Versículo 23. Darei às minhas ovelhas um pastor, o rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele cuidará do meu rebanho, será o seu líder. Assim eu, Yahweh, serei o seu Deus, e aquele rei semelhante a Davi será o príncipe governador supremo no meio das minhas ovelhas. Eu tenho dito. Agora, eu quero ler com vocês João capítulo 10, versículo 1 até o 15. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Diz assim: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sob o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta e é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para
fora, e depois de conduzir para fora todos que lhe pertencem adiante dela, e elas o seguem porque reconhecem sua voz. Todavia, de modo algum seguirão o estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Emmanuel falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado que lhe havia falado. Certo? Então, somente até aqui. Então, será que você está aqui entendendo o que está falando? Daqui a pouco eu vou falar cada coisinha que ele está explicando aqui, vou também falar detalhadamente para vocês. Mas antes disso, vamos continuar. Sendo assim, Emmanuel lhe disse de novo: em verdade, você é seguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quando vierem antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e essas minhas ovelhas sou conhecido por elas, assim como o Pai me conheceu, e eu conheço o Pai, e entregou minha vida pelas ovelhas. Agora, presta atenção na explicação a qual eu estou te dando. Me acompanha agora na tela. Ladrão. Ladrão são líderes religiosos, e muitas vezes confundidos com mercenário. Mas aqui você não pode confundir com mercenário, porque mercenário é uma coisa e ladrão é outra coisa. Ladrão são como os escribas, são aqueles homens, líderes religiosos, que eles até mudam a palavra de algo. Eles começam a acrescentar coisas, ou às vezes até diminuir. Então presta bem atenção aqui. O ladrão é que na verdade é que roubam, mas também matam. São na verdade aqueles religiosos, por causa do orgulho deles, soberba deles, mas até porque eles querem enriquecer a eles mesmos através dos tributos. Eles queiram realmente matar e destruir e roubar as ovelhas do Pai. Então o ladrão é uma coisa, o mercenário é outra coisa. Vamos passar pela frente então e vamos ver o que tem mais. Próximo então. A próxima coisa que a gente pode ver é o porteiro. E aqui nós vemos também que você tem que passar pela porta, mas o porteiro tem que abrir para você. Então, para isso, você tem que lavar as suas roupas no sangue do cordeiro, para você ter o direito de ter o acesso da árvore da vida, que eu já expliquei isso para vocês. Chegar perto dessa palavra e você pode comer dessa palavra. Então, para isso, você tem que lavar suas roupas. E isso você faz no sangue do cordeiro, que eu já te expliquei. No primeiro dia, Deus criou a luz, e a luz é o cordeiro, ele morre. Você tem que crer e acreditar no sacrifício do cordeiro. Só assim que o porteiro vai abrir a porta para você. O próximo, então, é o pastor. O pastor, então, muitas vezes é confundido com os pastores. Mas eu vou explicar mais para frente, com detalhe, sobre esse pastor. Porque esse pastor, nesse caso aqui, nós vamos entender que aí é Emmanuel. Se você acredita nele, pelo menos. Mas depois eu te mostro certinho que é o único bom pastor. Mas nesse caso aqui, ele é o pastor. E não como existe vários pastores nesse mundo, ou até pastoras. Esse aí é o povo que não entendeu. E realmente, muitas vezes, até foram enganados. E até são roubados e destruídos pelos ladrões, os líderes, os seus líderes religiosos.
O próximo, então, também é muito interessante. E aí nós sabemos sobre as ovelhas. As ovelhas, não sabemos quem são as ovelhas. Muitas pessoas falam que é ovelha, mas por causa que eles não entendem bem as escrituras, não lê e não meditam nela de dia e de noite, se tornam estranhos. Então vamos já pular logo para a parte dos estranhos. Os estranhos. Eu gostei muito dessa ilustração. Eu gostei mesmo, há tanto que eu coloquei. Você orienta seu filho a não falar com estranhos? Então o que são na verdade estranhos? Nós podemos ver que nós temos um pai e nós somos os filhos dele, o filho de Deus. Mas muitas vezes o inimigo, Satanás, ele começa a nos seduzir. Igual tem os homens que ficam seduzindo as crianças com uma balinha para depois fazer coisas terríveis com aquelas crianças, assim também é Satanás. Então aqui ele começa a seduzir e usa as suas palavras, como eu já falei que existe nos dois caminhos. Ele começa a seduzir como ele seduziu a Eva. E ele começa a te tirar e te colocar a você fazer sacrifícios, você fazer oferendas, até aos demônios ou às deusas. E Deus pequeno, para você começa a se tornar um estranho diante do próprio Pai Celestial. Isso me faz lembrar muitas vezes daquela passagem onde Emmanuel diz assim: porque muitos vão falar naquele dia, eu expulsei demônios em teu nome, curei os enfermos. Mas ele diz assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Olha, ele não te conhece, porque se tornou estranho, porque abandonou o quê? O firmamento que é o ensinamento do Pai, a rocha. Esqueceu simplesmente de Deus, esqueceu de nascer de novo. Mercenário. Mercenários, meus queridos. É aí que entra as pessoas que estão debaixo desses líderes. Esses são, na verdade, muita gente se chama de pastor, ao qual eu falo, você não pode se nomear de pastor. E quem está fazendo isso é porque, ele não tem um entendimento direito das escrituras. Segundo, pode ser que ele encaixe nesse perfil de mercenário. São pessoas que muitas vezes só querem saber do seu dinheiro. Eles pedem, por exemplo, o dízimo. E o dízimo para eles é dinheiro. Então eles estão interessados no seu dinheiro. Eles querem saber a sua oferta financeira. Eles querem que você fique bancando eles. Entendeu? O mercenário, a Bíblia mesmo nos mostra que quando vê o lobo, o que é um lobo? O lobo são esses líderes religiosos. Ele até foge. O mercenário deixa o rebanho. O mercenário não alimenta mais o rebanho, não quer saber nada disso. Ele faz, na verdade, tudo só para ele mesmo. E esquece de cuidar do rebanho. E quando vê os lobos, ele foge. E os lobos que eu já expliquei são os líderes religiosos. Cajado, também chamado de vara. Ou até mesmo a Bíblia fala também de bastão. E essa vara é muito interessante. A explicação dela nós encontramos aí em várias partes da Bíblia. Mas a vara, ela significa uma coisa, ela significa a palavra. O pastor tem a sua palavra na sua mão, ou seja, na mão dele está a palavra de quem? Aí que está a pergunta, a palavra do Deus poderoso que é Yahweh ou a palavra dos homens? Queridos, a conclusão é essa. No aprisco, ali tem o bom pastor. Ele fica aqui te esperando. O bom pastor, então, ele que vai alimentar você dentro do aprisco, pastagem farta, cheia de comida, cheia do quê? Palavra. Ele está aqui dentro, entende? Israel precisava ser levada à terra prometida. Ela foi levada à terra prometida, mas a terra prometida para nós hoje em dia, ela é esse canto aqui, é o aprisco, é onde que o Pai cuida de nós. Ele falou para aqueles pastores do Israel, ai dos pastores, chega,
vocês não prestam para dar esse serviço de pastor. Chega, basta. Eu mesmo, diz o Yahweh, eu, você, o bom pastor. Quem é o bom pastor? É o Yahweh. É confundido agora, presta bem atenção, com a profecia falada sobre o servo de Davi. Como assim? Porque o servo de Davi, Davi era um rei. E ele então é uma sombra do Messias que ia vir no futuro. Eu falei, eu tirei de Ezequiel, a palavra do Pai, as Escrituras. Quando Emmanuel veio, ele veio para cumprir, consumar a toda a obra do Pai. Então você tem que acreditar nas obras que ele fez. Então ele que fez o quê? Todas as obras ele consumiu, a qual o Pai tinha mandado a ele fazer. Então, quando ele andou aqui na terra, presta atenção, aí Emmanuel que está aqui, entendeu? Ele então era o bom pastor, porque ele é o filho de quem? O filho de Deus, mas também representado como filho de Davi. O cego, meus queridos, quando ele ouviu falar que aí o mestre estava andando e chegando, o que ele fala? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego. Então muitas pessoas que falam que estão enxergando, não está vendo. Não está vendo e não consegue ver. Assim no mundo das religiões, assim no mundo da denominação, da instituição. Muita gente grita por Jesus, mas eu te falo, nada acontece. Nada acontece. Sinto muito te avisar. Esses pastores ou pastoras, elas estão te enganando. Estão te enganando mesmo. Porque eles não são pastores. Não podem nem se nomear de pastor. Emmanuel diz o seguinte. Presta atenção. Ele fala, não chame ninguém de pai, não chame ninguém de rabi e não chame ninguém de mestre. Então, o que? Pastor vem da palavra padre. Isso foi a igreja católica que constituiu lá dentro. Então, está chamando alguém de pai espiritual? Está errado. Isso está errado. O nosso pai está nos céus. Pelo menos o meu pai está nos céus. Então, presta bem atenção. Quando o Davi, que foi ungido como rei, então, como assim será Manuel também representado dentro do meio do seu povo como rei, do qual foi falado na profecia de Ezequiel, qual nós lemos. Por isso o povo achava, os religiosos, os líderes religiosos, davam de acusação que ele falava que, ele falou que ele é rei dos judeus. E se ele é rei dos judeus, ele está contra quem? Contra o poder da Roma. Mas essa acusação não ficou de pé diante de Pilatos, não ficou de pé diante de Herodes. Porque eles entenderam já que ele não queria nada desse mundo. Ele falou, esse reinado, o meu reinado, não é daqui. Senão os meus soldados tinham pelejado para eu não ser entregue nas vossas mãos. Você está entendendo? Ele estava sendo um representante. Aqui ele é um representante do bom pastor. Aqui é um representante do rei. Você está entendendo? Então, ele que nos leva para o quê? Ele nos leva pela porta. Ele é o caminho. Ele é a porta. Emmanuel é a porta. Quem é o bom pastor? É Yahweh. Tão simples que é. E assim, muita gente não está fazendo uma confusão. Então prefere de ficar ouvindo a voz dos seus líderes religiosos, a palavra do homem, do que a palavra de Yahweh, que está te explicando, que está dizendo que só ele é o único bom pastor. E quando eu recebi essa verdade, eu fui liberto. Hoje não pertence mais ao ministério nenhum, não pertence mais a nada, igreja, nada disso. Eu estou hoje aqui, no aprisco do Pai. O que tem ali dentro? A palavra. Interessante também esse detalhe que quando você entra, você recebe a palavra, depois você sai. E sai o quê? Para pregar a palavra. Você busca pelo Emmanuel aqui fora.
eu entro aqui dentro. Então o que acontece? Eu vou morrer por esse mundo. Ou seja, eu vou morrer por esse mundo, do mundo religião, pelos os líderes religiosos. Eu vou morrer por eles. Acabou, não pertence mais ao ministério, não pertence nada disso. Morri, acabou. Aqui dentro eu recebo o alimento. Eu vou sair e aí eu vou falar. Emanuel não fez isso? Ele entrou também. Deu a sua vida por nós. O bom pastor deu a sua vida por nós. Nos levou ao verdadeiro pastor, que é o Pai. E hoje nós saímos. Eu não sou pastor, mas eu estou dizendo, trazendo recado, dizendo que esse que está aqui dentro é o bom pastor. Eu saiu de dentro. Entende? Por isso ele falou, ficar em Jerusalém, até do alto vocês achem revestidos, que para depois vocês podem ir. Então você tem que receber primeiro o revestimento. Você tem que primeiro receber a vara, a ovelha que fica andando. Precisa do quê? Do cajado. Precisa do quê? Da palavra. Gente, tá fácil. Então esse aqui é o bom pastor. Só ele. Não pode se nomear de pai. Não pode. Ou esses homens ficam se chamando assim, eu sou reverendo. Eu tenho que dar reverência a você? Que você pega um título de Deus, eu tenho que reverenciar você? O homem fala assim, olha, cuidado, porque eu sou ungido de Deus. Para com esse aí, ungido que foi depois do que? De Davi, é o filho dele. E muitos ficam falando que é Salomão, não é verdade. Quem ungiu depois foi o quê? Foi Emanuel. E ele falou isso quando ele abriu as escrituras de Isaías. E ele falou, hoje se cumpre essas escrituras. E depois o povo começou a entender que ele estava falando dele mesmo, que a unção de Yahweh estava sobre ele. O que eles queriam fazer com ele? Queriam matar ele. Você está entendendo? O povo quer matar Emanuel, mas quer levantar Jesus. E dizer que Jesus é o pastor, dizer que Jesus é o rei. Não, gente, é por falta de entendimento, por falta de entendimento aqui, ó, das santas escrituras. Examinais elas. Elas estão ali, ó. Hoje nós lemos Ezequiel, é só um pastor, só um, e é Yahweh. Por isso, o Davi, olha, para fechar esse vídeo, vou te dizer uma coisa. Davi diz assim, o verso mais famoso do mundo é o quê? É Salmo 23. E aí, quem é o bom pastor? Ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Yahweh que os abençoe.